Olá, começa aqui mais um Juca Kfouri entrevista na sua TVT. Hoje eu tenho a alegria de receber o historiador pela Universidade de São Paulo, doutor pela University College London, Juliano Speyer, que vem a ser colunista da Folha de São Paulo e também fundador do Observatório Evangélico. A cada semana, a cada terça-feira, Juliano Speyer abre os olhos da gente para um fenômeno que, de alguma maneira, vem sendo destratado principalmente pelos progressistas. E eu me incluo nisso. E sou obrigado, por uma razão, por um motivo de transparência, a dizer ao doutor Juliano que no começo eu li as suas colunas, Juliano, e me irritava profundamente por esta coisa, de dizer, não me venha com esta bobagem, não me venha com esses malucos, não me venha com esses terraplanistas. E fui vendo a cada semana que as coisas que você desenhava aconteciam em seguida, como aconteceram fartamente muito recentemente nas eleições municipais de São Paulo. Então eu queria começar te provocando, te perguntando se é verdade que Deus prefere os ateus. Bom, a gente precisa saber se Deus existe primeiro, né? Eu não tenho essa resposta. Na verdade, meu pai é um ateu convicto, né? Ele é tão convicto que ele tem orgulho da biblioteca que ele tem desses livros, e eu prefiro uma outra postura, né? Eu me sinto, de alguma forma, muito interessado em todas as religiões, inclusive no aspecto misterioso delas todas, enquanto ele prefere não achar que Deus existe. Eu acho que Deus existe e se expressa de muitas formas interessantes aí mundo afora. Você sabe que o meu pai dizia para mim o seguinte, um dia ele me ouviu dar uma entrevista e eu me dizer ateu, e ao chegar em casa ele me disse, meu filho, nunca mais diga que você é ateu. Eu falei, por que, pai? Sou ateu. Você não diga que você é agnóstico. Você não tem cultura suficiente para se dizer ateu. E aí eu sei que tempos depois eu li aquele célebre debate entre o Humberto Eco e acho que o arcebispo de Roma, coisa que eu era, e era uma teologia num nível tão elevado que o Humberto Eco eu consegui entender, o arcebispo não entendi bolhufas, e falei, meu pai tem razão. Aí então vou mais longe e te pergunto se de fato o homem só vai ser livre no dia em que o último rei for enforcado pelas tripas do último padre. Não sei dizer, eu sou um mero sociólogo, nem os antropólogos eu digo que estão certos ou estão errados. Sim, o meu trabalho como antropólogo tem sido muito aprender com o outro e aprender a respeitar que o outro é tão inteligente, tão merecedor de razão, tão merecedor de ser levado em consideração, seja ele alguém de outra cultura, de outra idade, de outra geração, enfim. E eu, quanto mais vou transitando aí por esses mundos, vou, enfim, me conformando nessa condição de intermediador, de alguém que busca explicar para os outros que aqueles outros que eles acham tão diferentes talvez sejam menos diferentes e estejam só em lugares, né, tenham crescido com, enfim, condições, ideias, enfim, e por isso naquele momento expressem opiniões diferentes, né? Então,
Então, Juliano, você escreveu um livro, Povo de Deus, que é realmente uma iluminação, e na verdade você parece ter ido buscar uma coisa e acabou encontrando uma outra coisa na sua pesquisa. Eu queria que você explicasse isso, como se deu, mas eu queria mais, eu queria saber o seguinte: de alguma maneira, leituras de Gramsci, por exemplo, informaram essa sua, essa sua visão? Talvez de berço ou de alguma forma pelo convívio, né? O Gramsci talvez seja uma referência importante na minha vida por conta do quanto ele foi importante para o meu pai, não tanto para mim, né? Eu tenho outras referências, mas o que foi verdadeiramente importante para mim foi a metodologia de pesquisa antropológica, foi o que permite ao antropólogo estar a partir da pesquisa, tempo suficiente com outras pessoas para, em vez de querer entender como as pessoas pensam, se colocar no lugar dessas pessoas e olhar para o mundo a partir da referência delas, né? E como classicamente a antropologia fez, eu pude viver durante 18 meses no lugar em que os brasileiros enfim, a maioria dos brasileiros vive. A minha experiência, Juca, quando eu pisei ali naquele lugar, e eu não pisei e fui embora, né? Eu não ia pesquisar e voltava para casa. Eu fui com a minha família, a gente alugou uma casa, a gente dependia do posto de saúde, a gente comprava nos mesmos lugares, a gente estava exposto aos mesmos problemas de crime, a gente dependia das mesmas disponibilidades ou indisponibilidades da polícia para segurança, né? Então, a experiência ali foi se impondo, né, ao que durante a vida inteira eu vivi. Então, ao pisar ali, a minha sensação, e foi isso mesmo, né, assim, foi de ter, aos 40 anos, pela primeira vez pisado no meu país, sendo que eu sempre vivi aqui. Mas eu tive a impressão muito nítida, que se reforçou ao longo da minha experiência lá, de que eu sempre vivi naquilo que eu tenho chamado de o Brasil invertido. Tem uma série que ficou famosa aqui, chamada Stranger Things, que eles falam do mundo invertido, né? Que é um paralelo do nosso mundo, mas em que as coisas acontecem por leis opostas. E aqui nessa franja de terra que eu brinco que une a Vila Madalena ao Leblon, né? As leis são completamente diferentes, né? O Brasil tem uma escolha nessa franja tem uma escolaridade altíssima, as pessoas têm plano de saúde privado, a maior parte das pessoas usa como transporte o carro privado, enfim, não é que é diferente, é o contrário da realidade do brasileiro típico comum, né? Da maior parte dos brasileiros. Então foi uma experiência que se impôs, né? Não foi uma experiência gramsciana intelectualizada, foi uma experiência de ir desconstruindo o Brasil conforme eu o conhecia e colocando no lugar o Brasil conforme ele se apresentava para mim ali. Então, o primeiro passo para o contato com esse Brasil evangélico, que é uma coisa que ainda me atormenta, foi a experiência que eu tive muitas vezes com a Thaís, a minha mulher, de ouvir religiosamente no início de cada mês, que é o momento em que as pessoas recebem os salários, esse momento clássico estudado, né, na literatura sobre Brasil Popular, quando os maridos recebem dinheiro, ao chegar no bairro passam por todas as tentações possíveis na forma de bares com seus amigos ali sentados bebendo e eventualmente se submetem àquela tentação. Em alguns casos essa bebida vai um pouco além do normal e aquele dinheiro fica em partes ou totalmente naquela mesa de bar. Ele chega bastante alterado em casa. Eu não sei se você ou outras pessoas aqui já de alguma forma
esteve exposto a essa experiência. Mas a violência doméstica, ela não é o produto de uma mente ruim. Ela é um tema explorado na sociologia, né? Ela acontece de uma forma recorrente. A gente conhece os elementos dela, né? O alcoolismo, o dia do pagamento, esse tipo de emprego específico, né? E daí essa pessoa chega, tem esse tipo de confronto com a mulher, que cobra honestamente, né, por conta desse dinheiro que foi gasto ali, e isso se transforma, Juca, num espetáculo terrível e tenebroso de espancamento, que às vezes envolve a criança, às vezes não envolve, que demora horas. E você não tem nada a fazer, porque a polícia não está ali, porque os vizinhos não participam, por motivos variados. Então, o primeiro momento que eu levantei uma bandeira branca em relação aos evangélicos foi ao constatar que, pelo menos naquela igreja, ao se converter, esse homem parava de beber. Então não tem nada a ver com religião, com não que eu dispute que isso exista ou não exista, eu não debato isso, mas o que eu chamo de milagre sociológico, e esse seria um deles, é que esse tipo de violência que me agredia e me fazia com que eu me sentisse desse tamanho, com muita frequência, parava de existir. E tem outros, se você quiser, eu posso mencionar depois. Eu acho interessantíssimo isso. Eu sei, você envereda por esse caminho que, enfim, é uma forma de combater o alcoolismo. Por consequência, acaba sendo uma forma de respeitar mais a mulher com quem esse religioso passa, né, a conviver. Enfim, uma série de degraus que são galgados com um processo civilizatório, né? Isso fica muito claro no que você escreve. E aí eu te pergunto o seguinte, porque essa sua experiência me remonta, Juliano, lá atrás, anos 60, quando alguns de nós da classe média e da classe média alta percorremos a ideia de nos transformarmos em operários, né? E ir fazer a revolução por dentro, e ir catequizar os trabalhadores em nome da Revolução Brasileira. E, em regra, nos demos mal. Né? Eu queria saber de você o seguinte, a sua experiência, quer dizer, que tipo de desconfiança você despertou ao estar nesta comunidade? E que tipo de privação você se colocou, por exemplo, ao assistir ou ao testemunhar ou ao saber de cenas de violência que não podiam contar com a sua intervenção, por mais que você quisesse intervir? Bom, primeiro eu queria fazer um comentário anterior. Eu não sei se vocês se deram mal, né? Eu sou produto desse experimento social do Brasil, e nesse sentido, e eu já escrevi algumas vezes sobre isso, muito da minha sensibilidade como antropólogo é resultado dessa quase alfabetização que veio dentro de casa, né? Sobre como mesmo as pessoas que não têm a escolaridade que eu tive são igualmente pessoas que merecem ser tratadas da mesma forma, né? E eu falo isso sempre emocionado, porque é uma coisa importante, né, para mim, e que se confunde um pouco também com essa forma de tratar pessoas mais velhas, também com esse tipo de respeito, enfim. Eu me lembro com muita clareza quando a gente viajava como criança e esse tipo de chamada de atenção que a gente recebia para não cruzar a linha e, de alguma forma, sujeitar pessoas que, porque eram mais pobres ou tinham menos ferramentas ali enfim, simbólicas, educacionais, que a gente tirasse proveito delas.
Então, isso me serviu depois no trabalho de campo e me serve sempre, por exemplo, como ferramenta de pesquisa. Quando eu trabalhei, a maneira de eu me colocar como antropólogo nunca foi como um investigador, né? Como alguém que trata as pessoas com quem eu vivi como de uma forma diferente, como se eu tivesse um diálogo simples, entre aspas, com elas e depois interpretasse isso. Eu sempre tratei com todo mundo com quem eu pesquisei, dizendo o que eu pensava sobre elas e perguntando o que elas pensavam sobre mim, né? Então, e daí a pergunta que você faz, porque independente disso, né, a imagem que a gente passa, ela enfim, ela não é necessariamente aquela que a gente quer projetar. A gente não controla isso, você sabe bem, como pessoa pública, né? E eu até tendo a concordar como que essas pessoas acabaram me vendo, muitas delas, né? Porque morando num bairro de 20 mil habitantes, você consegue desenvolver relação com, sei lá, 20, 30, relação, eu digo, com intimidade, de ir na casa, né? Você acaba sendo conhecida por talvez 100, 150, mas ao final, né, depois de 10, 12, 15 meses, eu comecei a receber essas informações de que eu era visto no bairro como um policial à paisana, o que era muitas vezes alimentado pelo fato de estar acontecendo a Copa do Mundo do Brasil naquele mesmo momento, e do Brasil, como a gente sabe hoje, né, um Brasil que existe essa presença muito intensa do crime organizado. Então, crime organizado e Copa do Mundo justificava nessa fantasia que houvesse ali um policial. Mas o policial fazia sentido particularmente, e eu concordo com essa visão deles, porque o que mais justificaria ter alguém que passava 24 horas por dia andando de um lado para o outro sem ter mais nada o que fazer além de jogar a conversa fora, que é o que o antropólogo faz, né? Então eu não tinha um trabalho, né? Eu ficava assuntando, eu ia para a padaria, eu ia para a loja, eu ia para o supermercado, eu sentava no bar, né? Então, de fato, de alguma forma, a justificativa deles era melhor. Agora, dos evangélicos, era mais próxima da realidade, porque eu tinha uma carta da universidade que dizia, uma universidade conhecida, orientador conhecido, mas não importa, porque do ponto de vista desse brasileiro trabalhador, a educação serve para você ganhar dinheiro, né? Então, se você terminou o ensino médio, que bom, isso vai servir para você ter um emprego melhor. Se você terminou a universidade, que ótimo, você tem uma profissão. Mestrado já começa a soar estranho. Doutorado, ou seja, mestrado 2 anos, doutorado mais 4. Ou você quer se tornar milionário, ou tem alguma coisa errada aí, né? Mas o evangélico tinha uma alternativa para chamar o aluno de doutorado, que é professor. Então, eles encontravam uma alternativa para o policial à paisana, que era professor, e me abraçaram nesse sentido, né? Então, ali eu tinha mais possibilidades e menos desconfiança de interagir com as pessoas. Que magnífico. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com essa conversa absolutamente maravilhosa. Até já. Eu converso com o antropólogo Juliano Speyer, autor do livro O Povo de Deus, doutor pela University College London, historiador pela Universidade de São Paulo, fundador do Observatório Evangélico. Juliano, muita gente diz que o Brasil, em 10 anos, será um país fundamentalista. Você diz diferente. Você chama atenção para o fato de que em 10 anos haverá mais evangélicos do que católicos. E que quem não for capaz de conversar com os evangélicos está condenado a não entender o Brasil.
E eu entendo perfeitamente o que você disse, puxando a sardinha para a minha brasa. Eu sempre disse há anos, digo isso, olha, você pode não gostar de futebol, mas se você não entender a importância que o futebol tem na vida do brasileiro, você corre o risco de não entender o Brasil. Bom, eu não quero correr este risco de não entender o Brasil por não entender o movimento evangélico. Queria que você se debruçasse sobre este tema. Vamos virar um país fundamentalista ou não é por aí o caminho? A sua comparação é maravilhosa, nunca tinha me ocorrido. É alguma coisa, aliás, que o nosso amigo em comum, o professor José Carlos Sebi, tratou também, né, como alguém que estudou futebol. É perfeita, e eu acho que, de certa forma, dialoga também com um tema que é comum, que é a elite e a elite que esnoba do povo, né? Esnoba do povo pelo interesse pelo futebol e acha que o futebol é uma besteira, uma perda de tempo, enfim, inclusive associa o esporte ao pão e o circo, né? E faz a mesma coisa com a religião. E se você observar, por exemplo, na literatura antropológica sobre o futebol, não precisa ir muito longe, a gente vê o quanto é debatido por meio do futebol, né? Ou seja, o quanto, se a gente olha um jogo entre São Paulo e Corinthians, por exemplo, o que está em jogo ali simbolicamente, né? O quanto se fala sobre política, o quanto se fala sobre raça, o quanto se fala sobre país, né? E a mesma coisa sobre religião, né? No bairro que eu morei, eu identifiquei só uma pessoa das muitas que eu falei durante os 18 meses que dizia bem provocativamente que ele não acreditava em Deus. Então, não tem como falar com o Brasil sem você considerar que esse é um país profundamente religioso, independente da religião que a gente esteja falando, e de religiões muito porosas umas para as outras, né? Isso que a gente chama no jargão acadêmico de trânsito religioso, que acontece com frequência de religiões diferentes, do candomblé para a igreja evangélica, da igreja evangélica, que a gente tem notado agora de volta para o catolicismo, um assunto curiosíssimo, né? Ou seja, uma contra-reforma religiosa, enfim, às vezes duplos pertencimentos, né? Ou seja, a pessoa que é católica, mas vai ao candomblé, às vezes a mistura dessas tradições da nova era, como fala, as cartas, o tarô, misturada com o espiritismo, etc. Então, desprezar a religião é uma maneira de fechar os olhos para a realidade. Eu acho que a gente pode dizer, nesse sentido, alguma coisa que o Stephen King fala em relação, enfim, numa entrevista dele, né? Você pode duvidar que isso seja possível para você, ou seja, você pode duvidar que a religião seja verdadeira, mas você não pode duvidar que ela seja verdadeira para outra pessoa, né? E partir desse parâmetro. Sobre o tema do fundamentalismo, primeiro, esse é um tema dificílimo, porque a gente usa essa palavra, esse termo, sem saber exatamente onde estabelecer o limite dele, né? O que é ser fundamentalista, né? Porque o fundamentalismo diz respeito a você ler a Bíblia de uma forma não crítica, né? Então, o que está na Bíblia é verdade. E ninguém faz isso na prática, né? Na Bíblia, por exemplo, tem escravo, mas ninguém hoje fala que tem que ter escravo, né? Então, para começar, isso, se a gente olhar de perto, isso não existe, né? Em segundo lugar, mesmo as pessoas que têm uma visão mais rígida em relação a esse tema, elas estão em movimento, estão em diálogo com o mundo, né? Evangélicos, eu acho que o tema que mais me toca em relação ao cristianismo evangélico é o fato dele, isso está fartamente documentado na literatura,
acadêmica, é que o cristianismo evangélico transforma e promove a ascensão socioeconômica das pessoas. É isso que me toca. Quem que é o evangélico? Como é que você olha o evangélico na rua? É o pobre que tem um livro debaixo do braço. O evangélico lê. Nesse bairro que eu morei, tinha 4 bibliotecas públicas, as 4 fechadas, e tinha uma livraria, ou seja, tinha um business, um negócio que vendia livro. O que esse business vendia? Vendia a Bíblia, né? Ou seja, não tinha nem banca de jornal e tinha uma livraria. Para quem que ele servia? Para os evangélicos. Se existe um negócio que propicia um negócio e um espaço que faz com que as pessoas leiam, e essa leitura serve que essa pessoa deixe de ser faxineira e entre numa posição melhor como auxiliar de escritório, e que ela premie, em vez de criticar esse filho porque ele quer ficar na escola, e que esse menino vá para a educação superior, eu fico, sinceramente, Juca, mesmo não... Eu fico dividido, sabe? Sim, em muitos sentidos nós discordamos, mas em muitos sentidos a vida dessa pessoa vai ser melhor, e eu me Eu sinto... entendo. Juliano, eu detesto interromper o meu entrevistado, mas deixa para você prosseguir, para ficar claro para mim. Meu temor, que vai um pouco em divergência ao que você acaba de dizer, é a leitura da Bíblia como feita pelos fanáticos da leitura do Alcorão, quando você dá o exemplo, bom, mas ninguém está defendendo a escravidão, embora na Bíblia ela fosse tratada com naturalidade, e a gente vê, por exemplo, né, como os leitores do Alcorão até hoje tratam as mulheres. Te pergunto, será que de fato quem lê a Bíblia como se fosse o Alcorão não lê com um fanatismo que até permite a ideia da escravidão? E acrescento, por que de repente há essa similitude entre os evangélicos e os judeus, quando os judeus estão esperando o Messias e os evangélicos acreditam em Cristo? Então, essas comparações, elas são muito problemáticas, Juca, porque elas jogam as referências para um mundo que estão descolados, são estereótipos, né? Que a gente, em geral, ou conhece pouco ou não conhece, né? Então, quais são esses humanos dos quais a gente fala? Onde que eles estão? Quem são eles, né? Qual a quantidade do mundo muçulmano ou judaico que a gente está falando nesse momento? Uma questão que eu vi com frequência no mundo evangélico, e que é difícil dizer isso, né? Ou seja, quando a gente fala sobre mulher, por exemplo, né? A mulher evangélica, e é sempre delicado falar isso, né? A mulher evangélica, num certo sentido, ela tem muito mais proteção em relação às outras mulheres do bairro popular em que eu vi, e muito mais respeito do que as mulheres que não são evangélicas. E agora, isso é fácil para mim dizer, mas é difícil para você enxergar, sabe? A mulher do bairro popular em que eu vivi, que não era evangélica, geralmente estava circunscrita em termos de trabalho aos espaços de dentro desse bairro, e muitas vezes estava obrigada por tradição a trabalhos que obrigassem ela a ficar exclusivamente cuidando dos filhos dela, né? E muito por capricho e ciúme do marido, ela não podia, e era criticada se conseguisse emprego fora do lugar de trabalho. Com frequência, essa mulher evangélica tinha, e em muitos aspectos, inclusive eu fui beneficiado com isso, eu conseguia falar com a mulher evangélica como eu não conseguia falar com a mulher que não era evangélica, porque ela tinha esse tipo de confiança do marido,
sabe? Agora, falando da referência da classe média, a gente olha de longe aqui, de Perdizes, da Pompeia, do Butantã, dos Jardins, etc., e a gente acha essa mulher evangélica uma mulher submissa, medieval. Sim, para os nossos parâmetros de quem tem dinheiro no banco para pedir para se divorciar, e eu acho ótimo que possa fazer isso, de fato, essa é uma mulher submissa, né? Agora, do ponto de vista da mulher que está dentro da camada popular, a família que ela habita é um espaço de imensa importância para que ela e o filho dela sobrevivam. Percebe? Então, quando a gente olha de perto e com referências, às vezes o discurso intelectualizado não cabe dentro da prática, e a gente precisa tratar essas pessoas com respeito. Então, quando a gente entra dentro da igreja evangélica e fala, você é burro, você é ignorante, você não vale nada, entendeu? Você é submissa, você... A gente distrata que existem ali regimes de valor e lógicas que não estão adequadas a como essas pessoas vivem. Juliano, eu estou te entrevistando para aprender e acabo de aprender mais um pouco. Quero seguir nessa toada. A Igreja Católica está sendo substituída pela Igreja Evangélica. A teologia da libertação perdeu para a teologia da prosperidade. Eu acho, num certo sentido, bom e ruim, né, Juca? Porque tanto quanto eu gostamos de viajar nas férias de avião, conhecer outros países, a gente gosta de desfrutar da paz de espírito, de ter um plano de saúde. Em geral, quando a gente fala da teologia da prosperidade, a gente fala com um fundo, né, de uma lógica meio católica, de que o dinheiro é uma coisa suja, né? De que, enfim, você só pode fazer caridade de coração, né? De que você, enfim, na verdade, isso acaba, num certo sentido, sendo profundamente egoísta, né? E a gente acha que dentro dessa teologia, olhando só para nomes importantes de pastores que enriqueceram, perde de vista que a maior parte desses evangélicos são pessoas comuns que veem a prosperidade não só como a prosperidade do enriquecer, e que bom que eventualmente possa acontecer, né? E a gente, enfim, às vezes até celebra quando a prosperidade vem com fartura, né? Mas é a prosperidade da família, a prosperidade da saúde, a prosperidade do emprego, né? A prosperidade da escolaridade. E eu queria só esclarecer, eu acabo sendo colocado num lugar de ficar mais elogiando do que criticando. Eu tenho muitas críticas ao campo evangélico, e sempre lembro que o campo evangélico é muito confuso, é muito múltiplo, e a gente pode falar aqui sobre essa multiplicidade, mas eu sou levado a isso porque as críticas e os problemas a gente conhece bem, claro. Mas os aspectos positivos conhece menos, né? Claro, 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 claro. Eu acho que esse papel é absolutamente essencial, porque é isso, estou te falando com absoluta humildade. A minha geração precisa aprender. A minha geração tem muita dificuldade de fazer esse tratamento. É isso. Não, eu não discuto com essa gente. Eu não discuto porque são um bando de fanáticos, acreditam que a Terra é plana, mistificam, inclusive, né? Quer dizer, traduzem de uma maneira por ignorância, por não conhecer, por não ter a experiência que você teve, né? E é essencial ouvir quem é capaz de trazer isso para a gente. E aí... Sabe, a sua geração teve uma virtude, né? Que a geração mais recente não teve. A sua geração, como você disse, ela foi ao Brasil, né? Ela pisou o chão. Eu acho que essas gerações recentes, elas pecam por ter se distanciado disso, né? É uma geração que teoriza muito
principalmente sobre pobreza e sobre desigualdade, de uma maneira profundamente, eu acho, intelectualizada, mas que carece da força do testemunho em primeira pessoa, sei lá, da generosidade, da empatia de quem consegue colocar a teoria na experiência de olhar no olho e de ver que na prática as coisas são diferentes, né? Aí, Juliano, é a tal história. Eu nunca me esqueço das aulas que frequentei sobre estruturalismo, né? E aquela ideia do Levi-Strauss que quanto mais uma coisa é estruturada, mais difícil é você explicar para as pessoas por que é assim. Eu falo casa, todo mundo entende do que eu estou falando. E eu me visto, mas por que eu me visto? Afinal, se viemos todos nus ao mundo. Enfim, nós vamos continuar essa conversa. Até já. Converso com o doutor Juliano Speyer, autor de O Povo de Deus, especialista na questão evangélica. Some-se aos meus preconceitos, doutor Juliano, o horror que eu tenho ao Edir Macedo, ao Malafaia. E aí você vem dizer, mas isso aí é o aparente, são os pastores eletrônicos. Isto aí não é a realidade do evangelismo no Brasil. Mas é difícil desconstruir, né, da imagem dessas pessoas, né? Isto é uma questão posta para os evangélicos? Totalmente, totalmente. É interessante. Bom, primeiro, eu não tenho contato, né, com essas pessoas. Eu conheço publicamente. O Bispo Macedo eu não acompanho, e é uma pessoa, acho que até mais discreta, então até não tenho uma opinião muito clara sobre ele. O pastor Silas é uma pessoa politicamente bastante ativa e eu tenho diferenças bastante claras, mas o que eu acho interessante em relação a isso é que eles são muito mais produtos da nossa percepção e se beneficiam disso, né? Acrescentaria aí também o pastor Marco Feliciano, do que de fato a representatividade que eles têm no campo evangélico, né? O campo evangélico não oferece a eles a mesma reputação que nós dedicamos a ele. Ou seja, eu fiz ano passado um estudo sobre influenciadores evangélicos e eles aparecem de uma maneira bastante tímida entre nomes muito maiores de cantores e artistas gospel e pastores midiáticos, pastores da internet. Então, é muito mais a nossa ignorância sobre esse campo e o fato deles, de alguma forma, estarem envolvidos no tema da política que nos afeta também e que faz com que eles tenham essa visibilidade pública para a gente, né? E muito menos a importância de fato que eles têm no campo evangélico, que não é de fato tão grande. Isso faz todo sentido, mas é a tal história, né, Juliano? Você passa pelo templo construído pelo Edir Macedo, você fala, meu Deus, né? Este homem é poderosíssimo. Mas é mais ou menos como quem passa pelo estádio em Itaquera ou no Morumbi e não entra, né? E não vê como é que funciona lá dentro, né? Tudo bem. Olha aqui, você recentemente, acho que na semana passada, né, fez uma coluna mais uma vez brilhante, né, falando da história dos algoritmos, né, e desvendando para a gente, para nós ignorantes, como é que se dá esse processo e como é que essas coisas todas se ligam com as bets, com os marçais. Conta um pouco para quem está nos vendo como é que é isso. Eu, antes de voltar para a academia, em 2010, eu trabalhei durante 14 anos no campo da comunicação. Aliás, eu fui a campo
para fazer o doutorado, para estudar comunicação, mídias digitais, né? Eu fui estudar por que o brasileiro pobre foi buscar a instrução e foi buscar o dinheiro que ele não tinha para usar a internet da forma frenética com que ele usa, né? Então, esse tema de algoritmos e de mídia e de comunicação online, de smartphone, faz parte desse repertório anterior, né, do meu trabalho, da minha vida, da minha militância, do meu interesse. Em 2007 eu escrevi um livro chamado Conectado, que é o primeiro livro em português sobre mídias sociais, né? E eu uso esse tema do algoritmo. O algoritmo é uma equação que filtra informação, né? Ele ordena dados caóticos, né? E eu usei o termo algoritmo para falar sobre igrejas, né? A igreja como um espaço que filtra dados. Então, nesse momento, a gente tem falado com frequência da questão da trama golpista, essa história toda que está na capa dos principais jornais brasileiros hoje, aliás, nas últimas 2 semanas, e eu bati na porta de uma série de interlocutores, principalmente, me interessa ouvir evangélicos que estão ali na ponta, né? Nenhum deles famosos, alguns pastores, outros que não são pastores, principalmente pentecostais, que são que representam o grupo mais numérico, né? O evangélico mais típico, se a gente puder falar, né? E eu fiquei, ao mesmo tempo, surpreso e assustado primeiro pela reação, né, bastante raivosa, no sentido de negar aquilo e de negar aquilo apresentando um argumento bastante claro, né? E o argumento existe uma trama, essa trama envolve políticos, envolve a mídia, e aqui estão as provas, né? E me mandaram uma série de memes e de vídeos e de referências que ecoavam bastante aquilo que eu tinha ouvido recentemente do Dana White, que é um parceiro bastante próximo do Donald Trump, que dizia basicamente isso: a mídia, como nós a conhecemos, perdeu muito da sua força, quem importa hoje são os influenciadores, né? Então, esses influenciadores existem, são importantes, e eu adicionei aí a igreja como um influenciador. Não um influenciador da igreja, mas a igreja ela mesma como um algoritmo influenciador. Dan White, só para quem não sabe, é um dos principais promotores dessas lutas livres, desses espetáculos de boxe com pontapé e tal, dos Estados Unidos, parceiraço de Donald Trump. E faz essa análise realmente. Quer falar com o jovem, não é pela mídia tradicional, né? Por essa nova mídia que surgiu aí. E aí tem toda uma questão, né, Juliano? Porque eu te confesso, eu morro de inveja de quem é religioso, de quem acredita em alguma coisa de pós-vida. Eu acho que deve ser extremamente confortante você acreditar que depois que sair daqui temos uma continuidade, né? E vamos encontrar pessoas queridas, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Opa, que maravilha! Adoraria, né? Não consigo, infelizmente não tenho essa imaginação. Mas aí eu fico naquela coisa. Você descreve, e eu acredito piamente naquilo que você descreve, né? Do como o evangélico é capaz de escapar do alcoolismo, é capaz de ter a compreensão antirracista, é capaz de ter a compreensão anti-homofóbica, que é uma coisa que não se tem claro, né? Mas que eu sei que é uma convivência com absoluta naturalidade nesse meio. E aí eu falo, mas como é que ao mesmo tempo concilia isso com votar em alguém que prega o armamentismo? Como é que você lida com essas contradições? Então, isso de fato é uma construção recente, sabe, Juca? Muito ardilosa, e que parte, eu acho, do uso muito inteligente do nosso preconceito em relação à religião. Então, eu dividiria esse problema em 2 partes, né?
a primeiro lado desse problema se dá na medida em que se explica pelo preâmbulo que você fez dessa questão. Eu não acredito em Deus, acho que não tem nada depois da vida, é tudo uma besteira. Então, a princípio, a gente, de uma forma indireta, talvez sinalize para essas pessoas que elas são idiotas por pensar o contrário, né? Então, essa é a primeira equação, primeira parte da equação. A segunda parte, e esse é o elemento também bastante inteligente e sofisticado disso, foi convencer pessoas dentro das igrejas de que, ao votar em um político de esquerda, elas estariam também comprometidas no esforço de salvação delas por apoiar alguém que também apoia valores que não estão de acordo com a fé delas. Então, antes disso, ou seja, até 10 anos atrás, eu podia votar no político de esquerda, porque eu entendo que ele me beneficiaria por programas sociais, enfim, pelo que ele fez por mim, etc., etc. E eu escolheria os meus valores, ele tinha deles e tudo bem. A partir de agora, o que eu notei a partir da minha experiência em campo, de conversas novas, é que a compreensão é que se eu votar no Juca e o Juca apoia o aborto, eu estarei apoiando o aborto. Portanto, a minha salvação fica comprometida. Percebe? Então, tudo isso se desconstruiria se a esquerda tivesse, nesse momento, a possibilidade de estar dentro das igrejas discutindo teologicamente os seus valores. Mas lá na frente, a gente começou falando, a esquerda não está disposta a negociar porque não acredita em Deus. Então, a gente está dentro de um loop aí que talvez Juliano, comece a ser resolvido. Juliano, deixa... Geração, por exemplo, eu escrevi recentemente sobre o João Campos, né? E o João Sim. Campos é um político católico, de esquerda, que não entra em religião, respeita todas, enfim, uma postura diferente dessa esquerda anterior, mais racional, né? Juliano, veja as contradições, né? Eu, durante anos, disse e dizia para quem quisesse ouvir, vai ter manifestação em tal lugar, assim, assim. Eu perguntava, Dom Paulo vai? Ah, Dom Paulo vai, então também vou. Eu brincava, eu corria para debaixo da saia do bispo, né? Tantas vezes o bispo nos salvou. E numa noite aqui perto de onde eu moro, na Cúria Metropolitana, no auge da semana do assassinato de Vladimir Herzog, de madrugada eu era diretor do Sindicato dos Jornalistas, esperando que ele tivesse uma conversa com o general do 2º Exército para parar de torturar os membros do Partido Comunista. Já 2 horas da manhã, tomando café, nunca me esqueçam aqueles copinhos de plástico Dixie, nunca me esqueço da marca. Eu não tinha mais nada a conversar com Dom Paulo. Dom Paulo era muito amigo da minha tia Nadir Kfouri, que foi reitora depois da PUC, por interferência dele. Virei-me para ele e falei, Dom Paulo, posso lhe fazer uma pergunta bem irreverente? Ele falou, claro que pode. Eu disse, o senhor acredita mesmo em Deus? Ou é uma maneira que o senhor faz para fazer uma boa política que o senhor pratica? Ele olhou para mim e disse, mas você, quem você pensa que é? Você acha que eu vou discutir teologia com você agora, meu filho? E eu falei, Dom Paulo, o senhor tem toda a razão, tudo bem, esquece, eu não fiz a pergunta. E é mais ou menos isso, percebe? Que há anos me persegue, o Juliano, e por isso, para mim, é tão iluminadora essa conversa com você. Porque, entre outras coisas, você é o cara que conheceu a Belíndia, né? Que conhece a Belíndia, que conhece a porção belga e conhece a porção índia, né?
Quem fala direito com este povo hoje não são os progressistas, né, Juliano? Não são os progressistas. Eu tenho esperança que essa geração nova, né, consiga falar. Eu estava me lembrando, só te ouvindo falar, de um economista italiano famoso, que eu esqueci agora, um comunista também, que eu li uma reflexão biográfica que ele fez. Ele dizia assim: na minha juventude tinham os ateus e tinham os católicos, né? Mas no fundo todo mundo acreditava em alguma coisa, né? Os católicos acreditavam em Deus e os ateus acreditavam que não havia um Deus. Mas no fundo todo mundo acreditava, porque ninguém tinha visto, né, na prática. Então eu compartilho, né, essa sensação. Tudo é crença de uma forma. Tem até uma para você levar, né, esse debate sobre religião, né, para adiante. O quanto eu já ouvi que a ciência em algum momento pode entrar para a história da civilização dentro, né, como alguma coisa que aconteceu dentro da história das religiões, né? Porque também pode ser vista como crença, né? Enfim, uma crença específica numa verdade científica, né? Enfim, quem fala com evangélicos, eu tenho impressão que, da mesma forma como muitos outros que estão dentro desse debate hoje, falam com os evangélicos quem consegue ouvir. Eu participei uma vez de um diálogo com o pastor Henrique Vieira e eu fiz essa pergunta para ele, né? O pastor Henrique Vieira, que cumpriu uma função espetacular de mostrar o quanto o campo evangélico é diverso, né? E ele, interessantemente, não sei o quanto isso se sabe, né? Mas o pastor Henrique Vieira vem de uma igreja periférica, né? E ele me falou sobre eu perguntei como é que você conversa com essa evangélica popular, né, ali. E ele falou: bom, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar o seu livro debaixo do braço e estar disposto a escutar, né? Primeira coisa para conversar com o evangélico, né? Você deixar ali as suas palavras de ordem e ir aonde essas pessoas estão, olhar nos olhos dela e estar disposto a ouvir, né? Daí ele falou: crimes da esquerda ter deixado de falar 3 palavras que são do idioma do religioso: vida, família e amor. Vida, porque no nosso idioma progressista é como se você fosse contra o aborto. Ser pró-vida é ser contra o aborto. Não pode falar de vida, né? Daí família, porque família é ser a favor do patriarcado. Como assim, né? E amor? Não, porque amor é brega, amor é uma coisa do passado, né? Então, eu gosto muito dessa receita do pastor Henrique, porque mais do que eu, ele é uma figura do mundo progressista, ele defende de uma forma muito clara todas essas pautas progressistas, então ele acho que está até num lugar melhor do que eu de fala para dizer para a esquerda, principalmente, que a gente precisa fazer essa reflexão, e uma reflexão antropológica, de respeitar as pessoas como elas são a partir dos sistemas de valores, de pensamentos, né? E principalmente se dar conta muito disso que se fala com muita frequência, né? De como talvez a gente esteja sendo bastante falando do Brasil de um ponto de vista muito privilegiado, né? Isso. Falando sobre pobres sem viver, sem pegar ônibus, né? Falando sobre segurança pública, está exposto a ela, né? Falando da Bélgica, e a Bélgica não se faz entender na Índia. Eu acho que é isso. Doutor Juliano Spaia, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Quero deixar claro para todo mundo que nos vê que não é que eu não tenha nenhuma religião, é claro, eu tenho uma, publicamente: o corintianismo,
Quinta-feira que vem a gente volta, 9 horas da noite, no canal aberto da TVT, em São Paulo, 44.1. No YouTube a qualquer hora, a qualquer momento. Na TVE da Bahia, toda quarta-feira de noite. Na TV Maricá, às terças e quintas, 3 horas da tarde. Na TV Quirimurê, a TV da Cidadania, na região soteropolitana. Porque é preciso confiar e fiscalizar sempre.